Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu aproveito a presença do deputado Rogério Cafeteira no plenário para fazer uma pergunta ao deputado Rogério Cafeteira. O deputado Rogério Cafeteira acabou de dizer, deputado Edilásio Júnior, que não sabe por que eu sou contra todos os projetos que são do governo do Estado. E aí eu quero fazer a pergunta ao deputado Rogério Cafeteira, ele não precisa responder agora, ele pode pesquisar com muita calma e fazer na segunda. Eu queria que o deputado Rogério Cafeteira apontasse pelo menos um projeto que fosse em benefício do povo do Maranhão encaminhado pelo governo do Estado que eu tenha votado contra, deputado Edilásio Júnior. Já concedo a palavra. Pelo menos um, deputado Rogério Cafeteira, eu quero que Vossa Excelência cite. Deputado, naquele projeto tal que beneficia o povo do Maranhão, Vossa Excelência foi contra o determinado projeto. Quer responder agora ou quer que eu lhe dê mais tempo para pensar? Não, deputado, eu queria falar logo, até porque eu teria que me retirar, inclusive vim comunicar a Vossa Excelência que não seria uma descortesia. Fique à vontade. Mas eu vejo, realmente Vossa Excelência não votou contra nenhum. Eu acho só uma incoerência sua na questão do ICMS. Vossa Excelência votou no primeiro e no segundo por uma questão pessoal sua, uma decisão política. Isso aí não vem ao caso para mim discutir. Vossa Excelência, quando se posicionou como oposição ao governo do Estado, Vossa Excelência votou contra. Mas quero dizer que Vossa Excelência, nesse ponto, eu tenho que, mesmo quando Vossa Excelência critica o projeto do governo, Vossa Excelência, na hora do voto, vota a favor. Foi assim do aumento dos professores, do centro de distribuição. Vossa Excelência criticou, até firmemente, mas na hora de votar, o seu senso de homem público, de defender o bem do povo do Maranhão, votou a favor. Então, realmente, eu estou dando dois exemplos de matérias que Vossa Excelência se colocou contra, mas não conseguiu vencer seu espírito de homem público e votou porque, no fundo, sabia que eram projetos benéficos ao nosso Estado. Explico já ao deputado Rogério Cafeteiro. Vamos começar pelo aumento do imposto. O aumento do imposto que veio em 2015. Votei, deputado Edilásio Júnior, porque o aumento proposto foi de 1% sob o argumento que, se não tivesse essa aprovação, não ia ter dinheiro para pagar a conta do servidor, não ia ter recurso para fazer uma série de situações. Agora, é completamente diferente do aumento de imposto que foi proposto no ano passado, deputado Sérgio Frota. E explico por quê. E eu faço isso na presença do líder do governo e até hoje não vi ninguém me desmentir. O governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, quando encaminhou a mensagem a esta casa para aumentar o imposto do ICMS pela segunda vez, mentiu. Enganou a Assembleia Legislativa do Maranhão e mentiu, deputado Edilásio Júnior. E mentiu porque contra números não tem argumento. Primeiro, ele disse que a arrecadação do ICMS do Estado tinha diminuído. Depois, ele disse que os repasses constitucionais para o governo do Estado tinham diminuído. Quem desmentiu o governador do Estado, deputado Edilásio Júnior, foram os próprios técnicos da Secretaria de Planejamento, na audiência pública da Comissão de Orçamento, quando mostraram que nos últimos 2 anos a arrecadação do ICMS aumentou e que o repasse do Fundo de Participação do Estado aumentou muito por conta da repatriação. Então, deputado Rogério Cafeteira, esse é o argumento que utilizo e que até agora não vi ninguém... Vossa Excelência, já concedo já. Tá. Eu ainda não vi ninguém dizer que não é verdade, porque quem falou isso foram os técnicos da Secretaria de Planejamento. Por outro lado, deputado Rogério Cafeteira, eu não posso ser a favor de um projeto de lei do governo do Estado vir para cá, criar um conselho universitário onde não tem a participação dos estudantes e onde os 2 professores serão indicados diretamente pelo governador do Estado. Eu não vi ninguém falar também em relação a isso. Queria até saber a opinião de Vossa Excelência sobre esse assunto. Segunda situação, eu não posso ser favorável, deputado Rogério Cafeteira, a uma lei do governo do Estado que reduz o ICMS somente para uma empresa no Maranhão. Nós tivemos aqui no plenário desta casa os representantes da Associação dos Atacadistas, que representam mais de 2.000 atacadistas. O que é que funciona hoje no Maranhão? Uma determinada empresa, que eu acho que é justa ter o benefício, mas eu acho que deveria ser ampliada para todos, porque para a empresa grande, eles têm a garantia da lei. Para empresas pequenas, eles estão sob o regime de um decreto. Para a empresa grande, ela não é obrigada a contribuir para o Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial. As empresas pequenas, para terem direito ao regime diferenciado de ICMS, precisam contribuir com o percentual de 0,05% do seu faturamento, senão não tem direito. Para a empresa grande, deputado Edilásio Júnior, basta digitar lá que ela tem direito à redução do ICMS. Para a empresa pequena, tem que apresentar todo mês um requerimento na Secretaria de Fazenda, aguardar a burocracia para ter direito ao diferimento do ICMS. Não me peça
para ser favorável a uma matéria como essa, deputado Rogério Cafeteira. Eu também não posso ser a favor da última matéria que chegou a esta casa, deputado Rogério Cafeteira, e tenho certeza que Vossa Excelência é um apreciador da cultura, onde o governador do Estado desmonta a Comissão Avaliadora de Projetos do Fundecma. Como é que é hoje a previsão? 15 membros, dividido isonomicamente de forma tripartite, entre governo do Estado, representantes culturais e representantes das entidades e dos artistas. O governo do Estado mandou um projeto para essa casa, deputado Adilásio Júnior, reduzindo de 15 para 10 e tirando a palavra isonomia. Ou seja, se o governo do Estado dos 10 quiser indicar 9, ele vai poder indicar, se essa casa aprovar desse jeito. Por isso que nós apresentamos a emenda para corrigir essa incoerência. Então, o que eu quero dizer, ressaltando a Vossa Excelência, ainda em relação à questão dos professores, que Vossa Excelência disse, e é verdade, lutei aqui nesta tribuna, apresentei um destaque para que fosse cumprido o Estatuto do Magistério, que foi descumprido pelo governador do Estado, porque o artigo 32 é claro quando fala que qualquer ajuste salarial tem que ser dado sob o vencimento e não sob a gratificação. E o que mais me impressiona, deputado Rogério Cafeteira, antes de passar a palavra a Vossa Excelência, é que quando nós dois votamos o Estatuto do Magistério, quem estava lá naquela galeria, gritando e dizendo que o Estatuto do Magistério deveria ser melhor elaborado, era o PCdoB, que comandava o Sindicato dos Professores. Brigou para que tivesse respeito com o Estatuto do Magistério. E quando chegou ao poder, o que foi que fez? Chamou o vice-prefeito da cidade, que é do PCdoB, e assinou um acordo descumprindo o Estatuto do Magistério. Isso é incoerência, deputado Rogério Cafeteira. Portanto, eu queria que Vossa Excelência, como disse no começo, me apontasse alguma incoerência em relação a ter votado contra qualquer projeto que fosse a favor do povo do Maranhão. Deputado, eu já coloquei isso no início, quando Vossa Excelência me questionou. E disse, inclusive, que mais forte que o discurso de oposição de Vossa Excelência é seu sentimento de homem público. Tanto que criticou, mas na hora votou a favor. E aí eu queria entrar, deputado, porque, infelizmente, como a maior mídia do Estado faz oposição ao governo, ela acaba levando uma inverdade. Sobre a questão do ICMS, Vossa Excelência quis atribuir aqui ao último projeto que nós votamos, da criação dos centros de distribuição. A verdade hoje, não existe nenhuma empresa no Estado do Maranhão sendo beneficiado ainda por essa lei. Nenhuma, porque ainda não tem instalado nenhum centro de distribuição. Quando tiver, vai ser só um. Deputado Brade, não. E, olha, eu vou lhe cobrar aqui e vou lhe convidar para a gente ir na inauguração dela, que provavelmente será em Timon, e não é da empresa que Vossa Excelência fala. Até porque os grandes, médios e pequenos atacadistas já têm as suas regulamentações e já têm seus benefícios fiscais. Da forma como eu disse, através de um decreto, como Vossa Excelência disse, e podemos aprimorar, mas Vossa Excelência deixa entender, deputado presidente, se Vossa Excelência permitir, para que a gente não se prolongue no tempo, eu pediria o tempo da liderança do governo. Depois que fosse concluído o expediente final. Eu só pedi a compreensão, em função da homenagem, embora eu estou achando interessante a discussão com fundamentação de um lado e do outro. O problema é que a nossa convidada, deputado Rogério, está esperando há muito tempo. Nós vamos ter segunda. Você é breve. E na próxima sessão, deputado, a gente retoma essa questão. Mas só para deixar claro que a questão dos centros de distribuição, até agora não existe nenhum funcionando. E apesar de ter contrapartida das menores, deputado Brade, por os centros de distribuição também terão. Os menores não precisam gerar nenhum emprego, os outros precisam gerar 500 no mínimo em cada um. Vossa Excelência também fez a colocação... Vou aproveitar para lhe fazer uma pergunta. Nós apresentaremos um requerimento para que o governador do Estado encaminhe um projeto de lei para cá, só um detalhe. Vossa Excelência quer dizer que o FPE do Estado, nesse período, aumentou... Não sou eu que estou querendo dizer. Quem anunciou e está gravado foram os técnicos da Secretaria de Planejamento. Então, vamos aproveitar uma coisa? Vamos pedir para que a gente possa fundamentar tecnicamente... Inclusive, vou lhe dizer, disseram até o percentual. Salvo engano, 14% de aumento. Não, se o FPE do Maranhão aumentou, deputado, então a gente não está morando no... O Maranhão não faz parte do Brasil. Pronto.
Então, eu sugeria, e até podemos fazer juntos, um requerimento de pedido de informação. Não precisa. Vou solicitar para Vossa Excelência a gravação da audiência. Não, a gravação eu não quero, eu quero o documento. Incluindo a repatriação. Porque se alguém falou isso, falou errado, eu não quero constranger. A concessão de 5 minutos, Sua Excelência já está. Já concedo. E só para finalizar, senhor presidente, já com a benevolência de Vossa Excelência, dizer que foram distorcidas as minhas palavras quando falei que estava atribuindo ao governo do Estado o aumento de energia elétrica agora. Não foi isso que eu quis dizer. O aumento de energia elétrica que vai vir é por força contratual, muito bem, uma concessão de energia elétrica. O que eu digo e repito será agravado pelo aumento do ICMS que o governo do Estado impôs a quem consome até 500 kW, que aumentou de 12% para 18%. E aí eu queria finalizar o meu pronunciamento fazendo a seguinte pergunta a Vossa Excelência. Se por um acaso Deus sensibilizar o coração do governador do Maranhão e ele encaminhar para esta casa um projeto para revogar o aumento do ICMS da energia elétrica, Vossa Excelência votará favoravelmente? Posso... Só um tempinho para responder, senhor presidente. Nós não vamos... E prometo aqui, prometo que irei responder da mesma forma como respondi ao deputado aqui, informalmente. Obviamente que votaria a favor e vou dizer por quê, deputado. Não sou eu o gestor do Estado. Quem tem que conhecer as finanças e a realidade do Estado é o governador e os secretários, não sou eu. O que para ele fazer isso, obviamente, ele iria usar de uma justificativa técnica. De, olha, esse aumento hoje, até com o aumento da tarifa, não se faz mais necessário. Nós já suprimos. Então, não é uma questão minha. Deputado, e eu, como líder do governo... Os outros que vão sucedê-los... deverão ter também os mesmos direitos e as mesmas prerrogativas. Pronto, e a nossa convidada, enquanto isso, fica já sendo... Deputado descendo. Brade, então já lhe convido para a gente... Nós o debate na segunda-feira. Mas só para deixar muito claro, deputado Rogério Cafeteiro, Vossa Excelência foi enganado pelo governador Flávio Dino quando aumentou o aumento do imposto. Foi não, deputado. Eu fui enganado quando eu aprovei o BNDES. Os disseram que poderia conveniar com as prefeituras e não pode. Porque a arrecadação do ICMS aumentou e o repasse do FPE também aumentou. Diferente do que na mensagem do governador. Vossa Excelência foi enganado.